Estamos também ao vivo no Facebook, tá bom? Deixa eu ministrar aqui Lucas 10, 25. Cria uma água, pastor. Lucas 10, 25. É onde vamos ministrar a palavra de Deus nessa manhã para você, para o seu coração, a sua vida. Essa palavra maravilhosa, palavra viva de Deus para nós. Lucas 10, 25 diz a palavra: ó, certa vez, um advogado da lei voltou-se com o propósito de submeter Jesus à prova. Ele indagou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha aí. Note que esse homem era um doutor da lei. Era um doutor da lei. Era um homem que vivia uma religião. Era um homem que os ensinamentos de Deus para ele não passavam de doutrinas. O que significa isso, pastor Márcio? Um ensinamento não passar de doutrina. Quando a palavra de Deus não passa de doutrina para você, você é conhecedor dela, mas ela só serve para você passar adiante. Só serve para você instruir outras pessoas. Ela não serve para você viver e ver o problema cair. Quando a palavra de Deus é mais do que uma doutrina para mim, quando a palavra de Deus é a verdade para mim, então quando eu tenho um problema, eu pego esta palavra e coloco em prática e vejo o resultado dela na minha vida. Você está entendendo isso aí? Quando a palavra para mim é mais do que um ensinamento, uma doutrina, e eu estou enfermo, eu lembro de Isaías 53:5 e digo: eu estou curado porque Ele me curou. Eu lembro de Lucas 10 e digo: eu tenho autoridade e esse demônio não pode prevalecer. Eu lembro do meu lugar em Cristo. Estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Estou no lugar de autoridade, de poder. E eu me comporto como tal. Mas para esse doutor da lei era apenas doutrina. E ele não sabia nem o que ele deveria fazer. Tem muita gente que é conhecedor, é doutor em Bíblia, mas não sabe como se comportar, como viver. Vive como um incrédulo, como um descrente. Vive a produzir escândalos. Vive questionando a verdade. Você está entendendo? E era esse homem, ele veio questionar a verdade. Veio colocar à prova a verdade. Exatamente. Só que ele quebrou a cara. E ele disse: o que preciso fazer para herdar a vida? Só esse versículo 25 aqui, quando ele disse isso: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida? Ele já estava em contradição. Ele já estava embaraçado. Porque ele disse: o que eu preciso fazer, quer dizer, realizar. O que eu preciso produzir para herdar a vida. Você vê, herdar é herança. Herança você não precisa fazer nada para herdar. Ela é sua por direito. Ela é sua porque você tem o nome do testador. Ela é sua porque você é filho. Porque o testador aprova e dá para você. E o seu nome está no testamento. Você compreende isso? E esse homem não sabia disso. Esse homem estava em contradição aqui. As palavras dele eram contraditórias. O que farei para herdar a vida? Aleluia. Eu lembro do carcereiro.
O carcereiro disse: o que farei para que eu possa ser salvo? O Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê. Você vê? Crê no Senhor Jesus. É a mesma vida que esse homem buscava. Jesus disse: quem crê em mim será salvo, quem não crê está condenado. Mas o homem, quando você vive uma religião, é essa mentalidade que você tem. Você não tem uma mentalidade de filho, você não tem uma mentalidade de propriedade, de que é seu, de que você tem direito à herança. Você lembra dos 2 filhos na parábola do filho pródigo? Um sabia que tinha direito à herança, um sabia que aquilo que o pai tinha pertencia a ele, um sabia. O outro estava perdido dentro da casa do pai. O outro estava perdido. O outro tinha a mentalidade de servo. Aquele que foi, pegou a parte da herança e esbanjou, ele tinha a mentalidade de filho. Ele sabia que ele era herdeiro. Ele sabia que ele tinha direito. Você entende isso? Mas o que era obediente, aquele tinha uma mentalidade de servo. Jesus ele falou essa parábola para mostrar a diferença entre as duas alianças, o que é que elas causam no coração das pessoas. Uma causa a mentalidade de servo, de que tem que fazer, que tem que produzir, tem que ralar, tem que merecer. Esta é a verdade. O fazer é no entendimento de merecer. O outro não, o outro faz por gratidão. Quem vive na graça faz por gratidão. Quem compreende que é filho faz por gratidão. Faz por ação de graça. Faz porque foi liberto, porque foi sarado, foi transformado. Então é grato a Deus. É grato. Eu não obedeço para me ser salvo, eu obedeço por gratidão, porque Ele me salvou quando eu estava em meus pecados. Ele me salvou. Então o fruto da salvação é a obediência, é a gratidão. O fruto da nova aliança é a gratidão. Quando você compreende a aliança da graça, Jesus Cristo, então você manifesta gratidão por Deus, e é isso que torna você obediente, é isso que torna você longe do pecado, a gratidão a Deus, o amor a Deus pelo que Ele fez por você. Você compreende isso? Você nunca obedecerá a Deus, você nunca viverá dentro da vontade de Deus, até que compreenda a dimensão do que Ele fez por você. Porque a gratidão é fruto do reconhecimento do que eu recebi. A gratidão é fruto disso. Você está entendendo? Então, quando você vê alguém em Cristo obediente, quando você vê alguém em Cristo vivendo a verdade, esse alguém em Cristo, a gratidão está sendo manifesta nele, que é fruto da graça de Deus. É fruto. E o filho mais velho, que vivia uma religião, ele disse: pai, eu nunca transgredi, eu sempre fiz tudo certinho, tudo perfeito, e tu nunca me deu nada. E o pai olhou para ele e repreendeu: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Você vê a mentalidade de servo que ele tinha? Ele não sabia que era dele, assim como esse doutor da lei. Ele não sabia, sabe por quê? Porque ele tinha uma mentalidade de servo. Ele queria agradar a Deus com serviço. Deus se agrada com a gratidão, com o amor que você sente por Ele. Deus, Ele quer ser amado, Ele quer ser acreditado. Essa é a obsessão de Deus. A obsessão de Deus é ser acreditado. Aleluia. Então ele disse: o que devo fazer? Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei?
Nesse tempo não tinha graça ainda, a graça estava personificada ali ainda, Jesus Cristo, né? Então a aliança que ainda estava em vigor era a lei, você entende? Era a lei, e esse homem vivia pela lei, e ele disse: o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele respondeu para Jesus. Você vê que Jesus perguntou, né, para ele: o que está escrito na lei, como tu interpretas? Porque Jesus sabia que ele sabia o caminho da vida. Era o único caminho para a vida. Naquela aliança, aquele homem era sabedor. Só que Jesus sabia que ele não identificava isso como caminho da vida. E Jesus pergunta e ele responde corretamente, né? Então Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente, fazer isto e viverás. Presta atenção no que Jesus diz. Respondeste corretamente, fazer isto e viverá. Quer dizer, só faltava ele fazer, praticar. A religião, ela faz isso com você. Ela torna você capacitado para os outros, mas você não é capacitado para si mesmo. Os seus ensinamentos, você jura, você afirma que vai valer se fulano ou ciclano colocar em prática. Mas você não acredita que os teus ensinamentos valem na tua vida. Porque quando vem o problema, você desespera como se não fosse conhecedor de nada. Isso é viver uma doutrina. É você estar pronto para instruir outros, para capacitar outros, mas para você mesmo você não tem capacidade. Se alguém está enfermo e diz: eu estou morrendo, fulano, o que é que eu posso fazer? Eu não queria morrer. Aí você sabe dizer: crê em Deus, a Bíblia diz que Ele te curou, a Bíblia diz que Ele levou as enfermidades sobre Ele. Você fala para fulano, mas quando é a sua vez, você não consegue acreditar nisso, você não consegue se portar à altura desta verdade. Você entende isso? Foi o caso do doutor da lei. Ele era doutor para ensinar os outros, mas ele mesmo não sabia como ele poderia ser salvo. Ele não sabia. Aleluia. Então Jesus disse: isso é algo didático para nós. Isso nos ensina, porque você tem as respostas para a sua vitória, você tem as respostas para uma vida bem sucedida, você tem a resposta para ver o plano de Deus se manifestar na sua vida, você tem a resposta para prosperar, para sair dessa miséria, porque você sabe do princípio que Deus estabelece para você ter uma vida financeira digna. Você sabe disso. Só que o que falta para o povo de Deus é o exercício, é a prática, é sair da mentalidade natural, porque os princípios de Deus não são vividos na mente natural, não são. Se você não sair para o ambiente da palavra, você não vai cumprir, você vai ser apenas um sabedor, um conhecedor, você vai ter conhecimento, mas você vai perecer da mesma
consciente agora, não é para benefício próprio, é para entregar às pessoas. É isso. É por isso que quem conhece Jesus ama o seu irmão, ama o seu próximo. Quem conhece Jesus. Quem conhece a Deus ama, porque Deus é amor. E amar é você resolver problemas. Você está entendendo? Eu sou um homem envolvido com os problemas alheios. Eu sou um caçador de problemas. Porque como se não bastasse só os meus, eu procuro dos outros. Eu estou chamando pessoas problemáticas, pessoas enfermas, pessoas endividadas, pessoas na prostração, pessoas com casamento falido, pessoas com filhos na droga, para conhecer o meu Deus e receber a solução do problema. Você entende isso aí? Para dar o entendimento que eu tenho, o conhecimento, e eles poderem ver a resposta. Então, coincidentemente, ia passando um sacerdote pelaquele caminho. Assim que o viu, o homem passou pelo outro lado. Você escolhe se você vai se envolver ou não. Eu lembro uma vez Jesus, a Bíblia diz lá no capítulo 9 de João, se eu não estou enganado, é o capítulo 9, a respeito do cego de nascença. E caminhando Jesus, viu um cego de nascença, e ele se envolveu. O cego estava longe dele. O cego não clamou por ele, porque o cego não ouvia. Você está entendendo isso? E a Bíblia diz: e passando Jesus, viu o cego de nascença. E Jesus foi lá e se envolveu. Ele disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E untou os olhos do cego com lodo e mandou: vai se lavar. E o cego foi se lavar e viu. Ele se envolveu no problema. Os discípulos enxergaram pretexto, defeito, culpa. Exatamente, os discípulos olharam e disseram: quem pecou? Quem pecou? Os discípulos perguntaram, para que estivesse carregando essa maldição aí. Jesus disse: não, ele não pecou, nem seus pais pecaram. Você vê? O homem sempre quer procurar um defeito para justificar a ausência dele do problema. É exatamente isso. Uma pessoa está com problema. Essa pessoa aí não quer saber de Deus não. Essa pessoa aí não ouve conselho de ninguém não, por isso que ela está sofrendo. Você não tem nada a ver com isso. Vai lá e se envolve no problema e resolve. Porque quando olhamos para Deus, é isso que nós enxergamos. Você vê que nós temos que vencer a nós mesmos para viver a vontade de Deus? E mesmo assim nós falhamos. E é por isso que é pela graça. Porque se fosse pela lei realmente, nós estaríamos condenados quando evitássemos nos envolver com um problema. Por isso que é pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Do mesmo modo agiu um levita, quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de lá. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Teve misericórdia. O que é ter misericórdia? É ver alguém impotente. Isso é ter misericórdia. É entender que se você não ajudar, aquela pessoa está condenada. Isso é ter misericórdia.
Só que os sacerdotes, que era para essas prerrogativas de Deus, essas manifestações do caráter de Deus se manifestar neles, não se manifestou. Isso era para ser próprio de um sacerdote, de um levita, porque eles eram um homem com o rótulo de Deus. Mas você vê que eles não tinham as características de Deus dentro deles? Eles não tinham. Eles tinham a aparência de homem de Deus. Eles falavam como homem de Deus. Mas as atitudes eram como alguém secos, vazios. Mas aí o outro tinha o rótulo de pecador, de maldito, samaritano, Isso que era o samaritano. O outro tinha o rótulo de maldito, de infiel a Deus. Mas o outro era alguém que tinha a característica de Deus dentro dele. É alguém que, quando viu o problema na frente dele, se envolveu, se importou. Você está entendendo isso aí? Isso é característica do Deus vivo. Ele desceu do céu e viu o nosso problema, e ele diz: eu vou me envolver com vocês. Ele falou com o ladrão, o Levi, o Mateus: segue-me. Ele pegou, se envolveu com o traidor, outro ladrão também: segue-me. Ele pegou um camarada arrogante, grosseirão, e disse: vem comigo, eu vou fazer de você pescador de homem. Ele aconselhou a prostituta. Você está entendendo? O revoltado com Deus. Ele se envolveu com todos os problemas. Ele se envolveu. Então, o samaritano, olha aí, rapaz, o samaritano tinha as manifestações de Deus dentro dele. Agora o sacerdote e o levita, que era para ter, isso era para ser próprio deles: misericórdia, amor, compaixão. Porque isso aí são frutos do Espírito Santo em nós. Você está entendendo? Não tinha frutos. Eram árvores, eram plantas que só tinham folha, figueiras que só tinha folhas, que Jesus amaldiçoou, que ele foi procurar fruto na figueira e não tinha. Você está entendendo? E aquela figueira foi deposta da terra. Exatamente. Você está entendendo? Foi demitida da terra aquela figueira. Assim como essa liderança, Deus remove uma liderança seca, uma liderança de folha, uma liderança que não tem fruto, que só tem folha, só aparência. Você está entendendo? Vai secar. Vai secar. Então enfaixou-lhes as feridas, olha aí. Então aproximou-se. Quer dizer, se aproximou para ver a necessidade. Enfaixou-lhes as feridas. Tem muita gente com a ferida aberta aí. Machucados abertos. A palavra de meu Deus sara. Ela sara, ela é o bálsamo que tem que ser lançado à ferida para sarar. Derramando nelas vinho e óleo. Em seguida colocou sobre o seu próprio animal. Presta atenção. Ele colocou sobre o quê? O seu próprio animal. Quer dizer, ele usou algo próprio. Quando você se envolve, não é só com o que sobra, não. Não é só com o que você tem.
reservado para se envolver. Existem problemas inesperados que você tem que pegar de algo próprio para solucionar. Tem que pegar do próprio também. E ele pegou o seu próprio animal, olha aí, e levou para uma hospedaria e cuidou dele. Você vê que aquele homem estava disposto a investir seus recursos em um estranho problemático. Porque aquele homem havia sido assaltado e ficado quase morto, não tinha mais dinheiro. Mas o camarada levou ele para uma hospedaria e investiu do seu recurso nele. Isso é se envolver com o problema. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiveres a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Aquele homem estava programado para voltar no 3º dia, porque ele deu 2 denários na despesa de 2 dias. E ele estava programado para voltar no 3º dia. Isso é uma parábola que simboliza a volta de Cristo também. Aleluia. Esse que estava caído na estrada era nós. Ele cuidou de nós, ele se envolveu conosco. Ele deu algo próprio dele, recursos próprios por nós. E ele me deixou a garantia por 2 milênios. E no 3º ele disse: se eu tiver algum gasto no 3º milênio, ele vai me reembolsar. Aleluia. Que lindo. Palavra do Senhor. Graça sobre graça. São 7h52. A pastora teve que me alertar aqui, senão eu não ia passar de novo. E eu quero chamar você nesse propósito, nesta semeadura, nesse projeto. Aleluia. Estamos levantando esse propósito do nosso aluguel. Temos 2 aluguel agora para honrar. Vamos estar abrindo uma nova igreja. Amém. E precisamos também desse recurso em mão. E é esse mês de março agora que queremos fazer isso. Amém. E eu quero chamar você para vir. Quero chamar você para estar conosco. Você que vê esta obra como obra de Deus, que crê na nossa pregação. Você que tem o entendimento diante de Deus e quer viver na prática isso. Ligue para nós, 992 61 62 63. Esse é o número. Pastor, eu estou em outro estado. O DDD é o 92. Você acrescenta aí e vai aparecer o nosso zap aí quando você salvar. E você vai estar semeando numa obra, numa terra fértil. Porque Deus tem dado a sua semente nessa terra. Deus sonhou esta obra Virtude do Espírito para mudar vidas, transformar vidas. Você entende isso aí? E eu queria chamar você, vem conosco. 992 61 62 63. Esse é o número. Quem está fora do estado, que está acompanhando pela rede social, acrescenta o 92, que é o DDD do Amazonas. Tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.